Quantos senadores vocês precisam eleger para aumentar até um número suficiente nesse grupo, né, para conseguir agir? Bora, ótima pergunta. Éramos mais ou menos 22, né? Hoje tem ali uns 7, 6 que estão ainda insistindo, mas eu acredito que a gente tendo um número voltando aí para os 22 ativos, e olha que nós vamos renovar 27. Se a gente tiver 22 ativos, muitos vêm também, porque se tem uma coisa, Branca, que o político respeita, eu aprendi isso em 3 anos e pouco de mandato, é uma sociedade que cobra, é uma sociedade que se manifesta. O político respeita. Então, se esses 20, diga lá, começarem a fazer um movimento, como tinha o Muda Senado na época, esse ideal, que eu participava com outros colegas, se ele persistir, muitos vêm, porque é uma causa justa. É uma causa justa. E a sociedade está querendo. Você vê que hoje chegou para todos os níveis o Supremo Tribunal Federal, o que é que está acontecendo com alguns ministros, o que é que eles estão fazendo com o Brasil, né? Então, eu acho que nós vamos chegar nesse momento, eu espero, eu gosto sempre de filosofia, eu acredito muito no ser humano, na capacidade de reflexão do ser humano. Esses ministros estão fazendo isso, alguns desses ministros estão fazendo isso. Olha, quem abriu foi o Toffoli. Quem abriu esse inquérito não foi nem o Alexandre de Moraes, foi o Toffoli, né, a partir de matéria de revista que foi mandado ser censurada, né? Foi ilegal. Já foi ilegal, já começou. Foi ilegal. E ele estrategicamente sai, deixa com o Alexandre, que não teve sorteio. Ele já nomeou ali por ofício, já abriu por ofício, já nomeou o ministro Alexandre de Moraes e começou essa avalanche aí dessas arbitrariedades. É tudo ilegal porque já começou a destruição do sistema acusatório brasileiro, né? Não passou pelo Ministério Público. Isso. A Procuradoria-Geral, ela está sendo agredida por decisões do Supremo o tempo todo. O Senado não percebe isso. O presidente do Senado, é ele que decide se vota ou não um pedido de impeachment? Que ele nega, né? Ele tem negado agora que depende dele a abertura de um processo de impeachment. Ele é que autoriza, não é? O que acontece é o seguinte, o poder é muito concentrado na mão do presidente do Senado. Você vê que os outros presidentes do Senado, desde o Eunício Oliveira até o próprio mais recente, o Davi Alcolumbre, também não deliberaram sobre esse assunto. É sistematicamente engavetado, isso é um assunto proibido, né? Teve colega nosso que deu entrada nessa CPI da Lava Toga, né? Que lá no início era um dos que levantava mais a bandeira, e ele chegou a falar no plenário. No dia que eu dei entrada, já tinha um assessor parlamentar do Supremo no meu gabinete, querendo saber o porquê, quem foi que assinou. Olha o nível que a gente chegou ali de... Então, o Senado, ele está subjugado pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Ele precisa se levantar, ele precisa ter altivez, né? O Rodrigo Pacheco é uma pessoa de cultura de paz. Eu acho que o Senado, com todo respeito às pessoas, mas em relação ao Davi Alcolumbre, ganhou envergadura com o Rodrigo Pacheco, mas... está faltando ele tomar essa postura. Ele preside uma instituição. Preside uma instituição. A instituição está sendo desmoralizada por outra instituição que não admite qualquer reparo, qualquer tipo de crítica. Nas ruas a gente ouve isso, viu, Augusto? A gente percebe. E um detalhe interessante é o seguinte, nós temos que votar, já pedimos ao presidente Pacheco, ele está analisando, urgente, mandato para ministro de Supremo Tribunal Federal. Isso a gente pode fazer. Claro. Eu estava vendo na apresentação que vocês colocaram aí que eu sou contra, que eu sou a favor para reduzir a quantidade de deputados federais para 300, de 503 para 300, mas de senador também. Claro, isso que senador, 2 por estado. Dá para você fazer uma equação nesse sentido. E aí o seguinte, por que não coloca mandato para ministro do Supremo? Os pedidos de vista, você sabe, são intermináveis.
Você vai numa canetada e segura coisas que vai gerar riqueza para muita gente. Como não você viu agora, a prazo nenhum. Na história do IPI, quando você viu agora a história do IPI, que o governo federal tentou baixar e ficou essa confusão. Quanto de emprego nós não podemos gerar ali? Nós não poderíamos ter gerado de riqueza para o brasileiro? Essa decisão foi política? Não foi? O Supremo se metendo delibera em certas sobre coisas? tudo. Então, por que não se dá prazo? Não se disciplina? Tem o senador Iovisto Guimarães, que tem uma PEC nesse sentido, para disciplinar pedido de vista. Dá prazo para, olha, tem que deliberar, ir para o plenário e resolver. Né? Então, tem muita coisa a se fazer, mas é uma caixa preta ali dentro do Supremo. E olha que interessante. Adivinha quem está revendo a lei do impeachment? Lá agora no Senado. Enquanto a gente está batendo esse papo aqui, o presidente do Senado chamou o ministro Lewandowski para coordenar um grupo para rever a lei do impeachment. Quem foi que rasgou a Constituição na época do impeachment da Dilma? Lewandowski. Inventou aquele negócio de... A merendeira, né? Trocou que a Dilma não seria nem merendeira, né? Se não perdesse os direitos políticos.